Nessa briga da direita, eu torço pra briga. E você torce pra quem na briga? Pro Bolsonaro, pra Moro, pra Witzel, pra Dória ou pra briga? Pra que briguem mais e mais? Esse fogo, se eu puder apagar, eu apago com gasolina. E tá acontecendo um movimento do bolsonarismo, do Bolsonaro, que é para tentar prender Sérgio Moro e Wilson Witzel, que são os dois principais inimigos do bolsonarismo. Claro que vai ter troco, é claro, que é uma briga, eles estão trocando socos. Pois bem, o que acontece? Essa semana, a braço direito, uma subprocuradora-geral da República, que é braço direito do Augusto Aras, que é o procurador-geral da República, ela foi a Curitiba. E ela foi atrás de documentos sigilosos da Lava Jato. Ela foi a Curitiba pegar documentos sigilosos da Lava Jato sem permissão, documentos que são ligados ao Witzel. E aí, aliados do Witzel, porque a PGR quer ir para cima do Witzel, mas também está indo para cima do Moro, porque eles desarquivaram as denúncias do Tacla Duran. Aí o que aconteceu? 3 procuradores da Lava Jato pediram demissão. Todos os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba começaram a tuitar, o Sérgio Moro também. O Antagonista, que é o portal oficial do lavajatismo, tá uma loucura nos últimos dias com o movimento do Augusto Aras, porque tá claríssimo, o Bolsonaro quer prender Moro e Witzel. E por que o Sérgio Moro? Porque o Sérgio Moro tem as denúncias do Tacla Duran, que eu já falei aqui centenas de vezes, eu vou falar um pouco sobre essas denúncias, e é crime. O Moro pode ser preso se comprovadas as denúncias do Tacla Duran, só que tem um problema muito grande para o Moro. O Tacla Duran tem provas. Esse é o problema do Sérgio. E ele já mostrou as provas, inclusive. Então, o plano de Bolsonaro é prender Moro e Witzel e falar, tá vendo? Eu estou sim lutando contra a corrupção e eles querem me tirar por isso. Essa vai ser a narrativa que o Bolsonaro vai tentar emplacar nos próximos meses. Eu posso dar um spoiler aqui. Não vai adiantar. Talvez prender o Moro e o Witzel adiante, mas emplacar essa narrativa não vai adiantar. Ou um governo que dá cargos para o Centrão roubar. Um governo que ele colocou agora um ministro da Educação. O ministro anterior está foragido, fugiu do país. O novo plagiou um mestrado, o outro doutorado era fake, a própria universidade falou que ele não tinha doutorado. Quer dizer, esse governo não tem como eles tentarem emplacar uma narrativa de luta contra a corrupção. O filho do presidente está para ser preso por corrupção e o Flávio, é questão de dias para o Flávio ter o pedido de prisão decretado. É questão do STF reverter a decisão do TJ, que afrontou o STF, e o Flávio já pode fazer companhia ao Weintraub e fugir do país. E ele sabe disso, e o Bolsonaro sabe disso. Eu vou falar mais sobre isso e como que o Bolsonaro quer prender Witzel e Moro e talvez até Dória e outros. Mas antes, um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Você quer ajudar na luta contra o bolsonarismo? É um segundo, é de graça você se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube, a gente pode usar esse algoritmo a nosso favor, ele vai entender que esse vídeo está bombando e vai mostrar esse vídeo para mais algumas milhares de pessoas na página inicial do YouTube. E é o que acontece, mais gente vai ver, mais gente entra, mais gente que é contra o desgoverno se inscreve no canal e o canal vai crescendo e a gente consegue fazer frente às mentiras do bolsonarismo, a gente consegue quebrar essas mentiras no meio e expor a verdade. A gente fala, é um segundo e é de graça. Agora vamos falar sobre primeiro, como o Bolsonaro quer prender Witzel e outros governadores. Também esses documentos da Lava Jato sigilosos tinham a ver com o governador do Pará, o Helder Barbalho, que faz também oposição ao Bolsonaro. O que o Bolsonaro quer é o quê? Investigar o que ele chama de Covidão, que realmente aconteceu, que vários governadores estão aproveitando, assim como o Ministério da Saúde do Brasil, do Bolsonaro, vários governadores estão aproveitando o estado de calamidade pública, que foi decretado em vários estados e também no Brasil, para roubar dinheiro, porque agora eles podem comprar insumos, comprar coisas sem fazer licitação. Licitação é um processo que quando o governo vai comprar qualquer coisa que o governo compre, ou qualquer serviço que o governo contrate, é uma licitação que é pública. Então várias empresas podem fazer uma concorrência, é tudo público, e aí o governo transparentemente, deveria ser transparente, mas várias licitações têm fraude, mas transparentemente o governo deveria escolher o serviço que é mais barato, melhor e mais barato, melhor custo-benefício. Claro, várias licitações têm fraude, é só ver os metrôs de São Paulo, que o Alckmin e o Serra roubaram bilhões com fraudes, formação de cartel e tudo mais. Só que em estado de calamidade pública não precisa se fazer a licitação. E aí fica muito mais fácil roubar dinheiro. Tem governo que pagou milhões, a companhia tinha o governo de Santa Catarina, se eu não me engano, pagou mais de 2 milhões para uma companhia que vendia vinhos. E aí essa companhia mudou para
virar um laboratório. E o governo começou a comprar testes superfaturados dessa companhia. É de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, eu não lembro qual dos dois. Mas o importante é o quê? Vários governadores estão sujos. E o Bolsonaro sabe disso. O próprio Ministério da Saúde do Brasil está sujo. Até o Exército está produzindo cloroquina, produziu cloroquina para 18 anos e não tem onde enfiar tanta cloroquina. Minha dica, enfiar no rabo dos bolsonaristas. Eles não querem? Dá tudo para eles. Pois bem, o que acontece? Com esse Estado, muitos estão roubando dinheiro. O Bolsonaro mandou, a PGR começou a investigar, é uma investigação que foi aberta a mando do Bolsonaro, isso foi provado. Teve até, os lavajatistas não gostam dessa investigação porque ela chega em vários aliados de Sérgio Moro. E em governadores, muitos, o João Dória é aliado de Sérgio Moro, inclusive o Sérgio Moro foi palestrar para o João Dória várias vezes quando era juiz da Lava Jato, são amigos. O Witzel talvez seja aliado do Moro, é ex-juiz. Pois bem, essa investigação foi aberta a mando do bolsonarismo e o antagonista, que é o porta-voz, mostrou até documentos. Algumas semanas no antagonista eles mostraram documentos. O bolsonarismo fez um dossiê contra os governadores e o pedido de investigação da PGR tem partes desse dossiê, como se fosse um plágio. Copiaram, colaram, vamos abrir investigação. E aí, essa subprocuradora foi pegar provas sigilosas, ilegalmente. Ela deveria ter feito um pedido legal para poder ter acesso a essas provas. Ela foi lá e os procuradores da Lava Jato se revoltaram e se demitiram. Na minha opinião, se demitirem é um tiro no pé, porque agora o Augusto Aras vai poder colocar quem ele quiser ali. Mas não pensaram nisso, se demitiram. Então é assim que o Bolsonaro pretende prender governadores, também aliados de Moro. Só que com o Sérgio Moro o buraco é mais embaixo. Com o Sérgio Moro a coisa tá feia. O Augusto Aras desarquivou as denúncias do Tacla Duran, que tinham sido arquivadas pelo Janot. O Janot era um procurador-geral da República que era amicíssimo de Deltan Dallagnol e do pessoal da Lava Jato. Ele era lavajatista mesmo. Inclusive, o pessoal da Lava Jato fez campanha para o Janot ser procurador-geral da República. Ele arquivou as denúncias do Tacla Duran. As denúncias do Tacla Duran eram o seguinte: como funcionava a Lava Jato de Curitiba? Pegavam algum bandido, algum corrupto, prendiam, prisão preventiva. Primeira coisa, prisão preventiva. Por quê? Porque se o cara estiver solto, ele não vai fazer delação premiada, ele está solto. Então, você cometeu crime, prisão preventiva. O cara está preso antes de ser julgado. Não tem chance de sair. O Sérgio Moro deixava, alguns réus ficavam presos um ano e meio antes do julgamento. E, inclusive, isso era motivo de críticas, mas como o Sérgio Moro era o paladino da justiça, o herói dos antipetistas, faziam vistas grossas a todos esses desmandos. Aí, os presos da Lava Jato ficavam sofrendo tortura psicológica, que era, você pega um cara bilionário, prende ele e começa a falar, você vai ficar 70 anos preso, você vai ficar preso o resto da sua vida, você não vai mais ser posto em liberdade, acabou, sua vida acabou, você vai ficar enjaulado, já era, para você. Começava a fazer tortura psicológica e aí ofereciam para ele, quer fazer uma delação premiada? Aí você vai ser solto, você vai ficar em prisão domiciliar um tempinho, vai pagar uma multa e vai ser solto, vai aproveitar lá o dinheiro que você roubou. Aí o que acontece? Para fazer a delação premiada, você tem que contratar algum dos escritores e advogados amigos dos procuradores, e no caso um deles é do sócio da esposa do Sérgio Moro. E aí, o Tacla Duran, ele diz, assim como vários outros, e aí eu não sei porque não foi investigado, não teve uma investigação limpa, ele diz que ele era inocente. Vários outros também dizem que eram, alguns eram, outros não. Pois bem, o que acontece é que falaram pro Tacla Duran, você vai ficar preso um tempão, e se você não fizer delação premiada, você já era, acabou sua vida. E aí, o Tacla, se você quiser fazer delação premiada, falaram para ele. E ele tem as conversas, ele mostrou. E quem falou para ele foi o padrinho de casamento de Sérgio Moro, o melhor amigo dele, que é o Zuculoto. Ele falou, a sua multa seria de 15 milhões de dólares. Em vez de 15 milhões de dólares, vamos diminuir para 5 milhões. Mas você vai ter que pagar 5 milhões para o advogado sócio da esposa de Sérgio Moro. Quer dizer, em vez de ele gastar 15 milhões de dólares, ele gasta apenas 10. Então, fica 5 para você, 5 para nós da Lava Jato e 5 vai ser a sua multa. Vamos dividir por 3 vezes 5, você fica com 5, pelo menos, melhor do que 0. Aí o que acontece? Ele tem as conversas, nas conversas tem todo o esquema. O Zuculoto fala que isso foi tudo avaliado pelo DD, e só tem um DD em toda a Lava Jato do Brasil inteiro. Se chama Deltan Dallagnol. E ele era o procurador-chefe da força-tarefa da Lava Jato. Então, o fato dele avalizar, ele era alguém que poderia avalizar. Então, pode ser o Deltan Dallagnol. Eu aqui, Thiago, eu não posso falar que é,
o Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República, vai começar a investigar isso. E aí, o Tacla Duran, ele pagou 620 mil dólares e ele mostrou o comprovante, ele pagou. Era a primeira parcela. Aí ele fugiu do país, foi para a Espanha, o Sérgio Moro colocou a Interpol atrás dele. A Interpol é a polícia do mundo inteiro, onde ele fosse abordado, ele seria preso. Ele ficou até preso na Espanha, mas foi solto, ele ganhou o processo, ele conseguiu provar que ele estava sendo perseguido e que o processo dele no Brasil era fruto de uma fraude e que estavam pedindo propina para ele. Então, ele foi retirado da lista de procurados da Interpol e ele está livre, leve e solto. Ele conseguiu provar na Espanha. Só que no Brasil, o Janot, que é amigo da Lava Jato, tinha arquivado. Agora foi desarquivado. O problema do Sérgio Moro é que o Tacla Duran tem provas. Ele tem muitas provas. Ele já mostrou algumas das provas, outras ele ainda não mostrou, ele vai mostrar durante o processo. Aí, o Sérgio Moro tem um problemão. O Sérgio Moro tem um problema gigantesco. Então, o Bolsonaro vai contra-atacar, ele vai cair, mas vai cair atirando, ele vai atirar nos governadores, ele vai atirar em Sérgio Moro, ele sabe que o Sérgio Moro é o maior rival para ele numa próxima eleição, e ele tem que acabar com o Sérgio Moro, e ele tem que acabar com o João Dória, com o Witzel e com alguns outros governadores que também querem fazer frente a ele nas próximas eleições. E a sorte do Bolsonaro, estão todos sujos. O azar do Bolsonaro, ele tá mais sujo que todo mundo junto. E aí, é o que eu falo, calma. As investigações contra o bolsonarismo continuam. Tem investigações contra o Carlos, muita gente não falou, eu não fiz um vídeo aqui só sobre isso, mas muita gente não deu destaque, muita gente nem ficou sabendo. O STF decidiu que o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado, então as investigações contra o Carlos Bolsonaro por crime de rachadinha, por usar funcionários fantasmas, continuam. Estavam paralisadas, mas vão continuar. E o Carlos está tão sujo quanto o Flávio, quanto o Jair, quanto o Eduardo, estão todos sujos. O Flávio Bolsonaro, ele teve uma decisão da segunda instância que foi uma afronta ao STF. A Procuradoria vai recorrer ao STF, o STF vai decidir, isso ninguém tem dúvida, é só ler o que dizem os juristas, ninguém tem dúvida nenhuma. Além dos posicionamentos do STF que já foram, já teve 2 ministros que já falaram, a decisão da segunda instância vai ser revertida. Então, o STF revertendo essa decisão e continuando as investigações contra o Flávio, que ficam paralisadas no momento, só contra o Flávio, lembre-se disso. As investigações foram paralisadas porque, em teoria, deveriam ir para a segunda instância, ele deveria ser investigado por um procurador da segunda instância, por juízo da segunda instância e tudo mais. Quando o STF reverter essa decisão, o STF vai estar dando um documento para o juiz da primeira instância, que é o juiz Itabaiana, é o nome dele, falando assim, de agora em diante, todas as suas decisões não serão mais contestadas. Ninguém vai contestar o que você decidir, inclusive se mandar prender o Flávio. Porque se ele mandasse prender o Flávio antes de uma decisão do STF, o Flávio ia falar, não, eu tinha foro privilegiado quando cometi os crimes, vai para a segunda instância ia querer soltar, ia ficar naquela de prende, não prende, prende, não prende, e o Flávio ia acabar beneficiado. Agora não. O STF vai decidir a favor e o juiz vai ter aval da Suprema Corte para prender Flávio Bolsonaro. E o relatório do Ministério Público mostra que o Assef, o outro advogado do Flávio Bolsonaro, que era o Gustavo Boto, a esposa do Queiroz, o Queiroz, eles continuaram cometendo crimes durante a estadia do Queiroz em Guarujá e em Atibaia. Então a coisa está muito feia para o Flávio. Mais do que isso, as investigações do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos continuam. Tem gente que ficou desanimada porque essa semana não teve notícia bombástica contra o Bolsonaro, na semana passada. Mas tem uma coisa, as investigações continuam, os investigadores continuam investigando, eles tiveram acesso a muitos aparelhos de celular de membros da organização criminosa bolsonarista, eles têm que fazer as ligações, ligar os pontos. Quem conversou com quem, em que dia, em que situação, como. Aí eles tiveram também acesso a quebras de sigilos e tudo mais, eles têm que investigar. Agora é a hora em que a investigação acontece sob sigilo. Daqui a algumas semanas saberemos o resultado disso tudo. Mais do que isso, o motivo de desespero dos bolsonaristas é que alguns deles sofreram 2 operações de busca e apreensão nas últimas semanas. Quando a polícia vai na casa do cara, pega os celulares, o computador dele, tudo, para ler as conversas dele, para ver tudo dele,
O cara pensa, pô, vou comprar um celular novo, agora a polícia não vem mais. Pô, passa 10 dias, a polícia volta. Aí tava tudo, inclusive o Alan dos Santos, quando a polícia chegou na casa dele na segunda vez, ele tava com o WhatsApp aberto no computador. Os policiais conseguiram puxar toda a conversa dele em menos de 10 minutos. Ele fechou o WhatsApp no computador, mas os policiais já tinham puxado todas as conversas dele. Olha só o tamanho da encrenca que esse pessoal tá metido. Então as investigações continuam e o Bolsonaro, não tem como o Bolsonaro parar a onda que tá vindo. É uma onda muito forte. Muito, muito forte. Porque essa onda não é apenas o STF, não é apenas o TSE, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas da União, não. Tem também mercado financeiro envolvido. Nessa semana o Bolsonaro recebeu críticas dos presidentes de Bradesco e Itaú. E o mercado financeiro não está preocupado em adestrar Bolsonaro, não. Tá não. O mercado financeiro está preocupado em tirar o Bolsonaro quanto antes para colocar alguém que seja bom para os negócios. Porque o Bolsonaro é péssimo para os negócios. Sempre que você pensar, não, mas talvez eles queiram só adestrar o Bolsonaro, lembre-se que o Brasil teve fuga de capitais, quer dizer, investidores tirando dinheiro do país, de 60 bilhões de dólares esse ano. Então, em 6 meses esse ano, os investidores tiraram mais dinheiro do Brasil do que nos últimos 3 anos juntos. Esse é o tamanho da desgraça econômica do Bolsonaro e de como o mercado financeiro não quer Bolsonaro. É só ver que o real é a moeda que mais desvalorizou no mundo em 2020, e isso era desde antes da pandemia. Isso era desde antes dessas investigações avançarem. Eu estou falando isso aqui desde fevereiro. O real está desvalorizando muito mais do que qualquer outra moeda do mundo. A Bolsa de Valores do Brasil é a que mais cai no mundo, tem quedas recordes históricos. Então, a coisa tá ficando feia, tanto para Bolsonaro quanto para os alvos do Bolsonaro, porque ele vai cair atirando. Ele vai cair atirando. Assim como o Moro saiu atirando do ministério, o Bolsonaro vai sair atirando da presidência. E nessa briga, para quem você torce? Eu, Thiago, eu torço para a briga. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Falou!